Fala, turma! Tudo bom com vocês? Turma, hoje nós vamos conversar um pouco sobre emergência hipertensiva, tá? Então, hoje nós vamos estudar um pouco em relação àqueles pacientes que chegam na unidade de saúde, né, com um pico hipertensivo bastante alto, ou pacientes que são hipertensos, né, e quais são as nossas condutas, né, diante do enfermeiro, diante do técnico de enfermagem, para estar realizando então aí o atendimento, né, pré-hospitalar, o atendimento intra-hospitalar com esses tipos de paciente que chega por emergências hipertensivas. O que eu devo fazer, né? Qual que será a tua conduta em uma situação dessa, ok? Então vamos lá, bem rapidinho. É o seguinte, o material em si ele é um pouco extenso, porém eu vou explicar alguns slides para vocês, tá? E na nossa aula ao vivo eu vou estar tirando todas as dúvidas e vou incrementar aqueles slides que eu estou passando, porque senão o vídeo vai ficar bastante longo, né? Então fica bastante estressante, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Alteração da pressão arterial. Paciente internado apresentou alteração da pressão arterial. E então, qual que é a tua conduta? O que você vai fazer diante de um paciente desse? Olha, presta atenção. Os pacientes com a pressão arterial bastante elevada pode comprometer órgãos nobres, tá? E esses órgãos nobres podem comprometer a vida do meu paciente. Então é necessário de imediato tomar uma conduta rápida, né, para que esse paciente não possa alterar essa pressão, certo? E trazer comprometimento à vida do meu paciente, à parte fisiológica do meu paciente, tá? Então, só para a gente relembrar aqui mais ou menos o que vem a ser uma pressão arterial, né? A gente tem que saber o seguinte: a frequência cardíaca ela é formada mais ou menos por sístole e diástole, sístole e diástole, sístole e diástole. O que é isso? Contrações, dilatação, contração, relaxamento, contração, relaxamento. Então, quando ocorre uma contração, certo? Eu estou movimentando ali a musculatura cardíaca. Quando ocorre um relaxamento, também estou relaxando a musculatura cardíaca do meu paciente, tá? Então, pressão arterial é diretamente proporcional ao débito cardíaco e à resistência periférica. O que eu quero explicar? O que eu quero falar sobre essa situação? O meu paciente, ele tem um débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É aquela expulsão do sangue lá do ventrículo esquerdo que passa pela artéria aorta, né, e leva sangue rico em oxigênio para enriquecer o oxigênio lá nas células do meu paciente. Então, o meu paciente vai ter ali, então, respiração celular, ok? E resistência periférica, então, significa que lá na região periférica, os meus vasos, as minhas artérias vão ter uma resistência, tá? Então, o paciente, ele tem uma sístole, que é a contrações, e a diástole, que é um relaxamento. Então, tem pressão arterial é igual débito cardíaco vezes resistência periférica, tá? É diretamente proporcional ao volume sistólico. O que é o volume sistólico? É a contração e a frequência cardíaca. Então, eu pego débito cardíaco é igual volume sistólico vezes frequência cardíaca. Geralmente eu tenho 5,5 litros por minuto, né, que vai transportar ali, né, por esse débito cardíaco, beleza? Volume sistólico é diretamente proporcional ao retorno venoso pré-carga e à contratibilidade miocárdica e inversamente proporcional após carga. Então, o que é isso? Quando ocorre ali a contratibilidade cardíaca, né, o volume sistólico, que é a contração do meu miocárdio, quando ocorre essa contração do meu miocárdio ali, eu estou expulsando sangue, certo? Para levar oxigênio. E ao mesmo tempo está chegando sangue que vem lá das células rico em CO2, tá? Então eu tenho uma saída e uma entrada. E elas têm que ser inversamente o quê? Proporcional, tá bom? Hipertensão arterial. A avaliação inicial deve analisar
os dados relevantes do exame clínico com o objetivo de determinar a etiologia. Aí eu bem busco aqui para vocês. Sinais e sintomas, tá? Então tem ansiedade, agitação, confusão mental, sonolência, tonturas, que são vertigens, alterações visuais, torpor, convulsões, palidez cutânea, sudorese fria, palpitações, taquipneia, hipoxemia, alterações urinárias, náuseas, vômito, diarreia, cianose, sudorese, hipotermia, febre, etc. Então, esses são alguns dos sinais e sintomas que são característicos ao meu paciente com uma hipotensão arterial. Agora, eu não estou falando do meu paciente com hipertensão, e sim com a hipotensão arterial. Qual que é a diferença? Quando eu falo do meu paciente tá com hipotensão, significa que o meu paciente tem uma dilatação de vasos bastante eficiente, muito grande ali, e a diminuição de fluxo sanguíneo. Isso vai ter uma diminuição de fluxo sanguíneo nas células, e esse paciente pode ter uma vertigem, tontura. Aí tem aquela questão de que palidez cutânea. Você pode observar que vai ocorrer diminuição de fluxo sanguíneo facial e você vai observar a face do paciente e o restante do corpo do meu paciente, ele vai estar hipocorado, né? Então, isso são uma das características do paciente com hipotensão. Então, você pode associar meu paciente com palidez cutânea, sudorese fria, né? Pode ser também que apresenta pele pegajosa, alterações urinárias, diarreia, taquipneia, né? O meu organismo vai fazer com que o meu paciente tenha uma taquipneia, né? Para quê? Para compensar aquilo que não consegue levar oxigênio para os seus tecidos. Então, isso vai variar dependendo da causa e gravidade da clínica do meu paciente, tá? Formas graves e persistentes levam à acidose metabólica e disfunções o quê? Orgânicas. Por quê? Lá nas características dos sinais e sintomas, fala que o meu paciente pode ter uma taquipneia. Então, essa taquipneia pode reter bastante CO2 dentro do meu organismo, lá dentro do meu pulmão, e reter CO2, acumular CO2 dentro da corrente sanguínea. Então, se eu tenho um aumento excessivo de CO2 dentro do meu fluxo, o que vai acontecer? Ele vai desencadear uma acidose, certo? Metabólica, beleza? Isso também pode ser ocasionada uma acidose respiratória nesse caso também, beleza? Principais causas, eu tenho uma hipovolemia por desidratação ou hemorragia, galera. Então, quando eu falo quais são as principais causas que o paciente pode desencadear uma hipotensão arterial? Ele pode desencadear uma hipotensão arterial por algum trauma. Exemplo, o cara pode ter um trauma, ter um rompimento de um vaso, desencadear uma hemorragia, e essa hemorragia ele vai estar perdendo bastante líquidos, hemácias, hemoglobinas, né, glóbulos brancos, plaquetas, eletrólitos, certo? E ele vai chegar a um processo de hipovolemia. E essa hipovolemia vai desencadear uma hipotensão arterial. Por quê? Vai haver diminuição bastante excessiva de líquido desse paciente, tá? Por isso que o paciente, no mesmo tempo que ele tem uma hipovolemia, seja ela por desidratação ou por hemorragia, né, uma sepse, dissecção aórtica, TEP, IAM, né, então isso pode sim ocasionar uma hipotensão, ok? Hipotensão arterial, hipotensão severa ou com choque. Então, o choque ele é distribuído por cardiogênico, hipovolêmico, séptico, obstrutivo, anafilático, neurogênico secundários a drogas, tá? Então, são fatores que podem desencadear a uma hipotensão arterial, ok? Hipotensão arterial, né? Severa ou com choque também aqui já tá. Aí tem o cardiogênico, quando a hipotensão severa ela é relacionada ao cardio, né, o cardiogênico, está relacionado ao infarto agudo do miocárdio com disfunção de ventrículo esquerdo, defeito septal agudo, intramitral aguda, né,
intramuscular do ventrículo direito ali. Quando está relacionada a miocardites, miocardiopatias, né, braditaquiarritmias, dissecção de aortas, tá? Isso tudo pode desencadear aí, então, uma hipotensão. Agora, beleza. E quando eu chego a um período, e quando chega um paciente para mim, que ele vai apresentar uma crise hipertensiva. Eu estou lá na unidade de saúde, de repente o paciente chega lá para mim com uma crise hipertensiva. Eu vou olhar a pressão do paciente na triagem mesmo, o paciente está lá 20, 200 por 90. Cara, é 20 por 9, tá muito alto. 20 sistólica, 90 a diastólica. Então, imediatamente eu tenho que já encaminhar esse paciente para o consultório médico e o médico vai prescrever lá um captopril, por exemplo, né? Um nipride, tá? Para quê? Para dar uma diminuição dessa pressão que está bastante alta, tá? E essa pressão bastante alta, ela pode sim comprometer órgãos, órgãos ali que podem comprometer a vida do meu paciente, o rins, o pulmão, o coração, o cérebro, tá bom? Então, a crise hipertensiva compreende emergência e urgência hipertensivas, elevação crítica da pressão arterial que requer atenção imediata, tá? Emergências, risco iminente de vida ou deterioração rápida de órgãos-alvos, requer redução imediata da PA em 1 a 2 horas, tá? Urgência, risco de vida em potencial, risco menor do que deterioração do órgão-alvo. Redução mais lenta de PA até 24 horas, tá? Então, se chega a uma emergência, eu tenho até de 1 a 2 horas para retardar essa hipertensão. Se é uma urgência, tá? É risco de vida em potencial bem menor, tá? Do órgãos-alvos, a redução ela é mais lenta. Então, eu tenho até 24 horas para reduzir, retardar a pressão arterial desse paciente, tá? As crises hipertensivas envolvem diferentes situações clínicas. Por exemplo, elevação crítica da PA com repercussão em órgãos-alvo. Exemplo, encefalopatias hipertensivas. Então, já é algo perigoso. A hipertensão arterial com deteriorização do quadro clínico não dependente da elevação da PA. Exemplo, sangramento pós-operatório. Beleza? Aqui é um dado estatístico, né, que você pega aí em relação de alguns países, onde que trabalha aí a sobrevida em 1 ano com cuidado com o paciente com crises hipertensivas, tá? Pseudocrise hipertensiva. O que é isso? Grupo heterogêneo de hipertensos que apresenta elevações transitórias da PA em eventos emocionais dolorosos ou desconfortáveis, como enxaqueca, tonturas, dores musculares, esqueléticas, pós-operatórios imediato, tá? Síndrome do pânico. Não há evidência de deterioração rápida de órgão-alvo. Aborda-se a causa e o tratamento sintomático que, por si só, levam à redução ou à normalização da PA. Indica-se apenas o tratamento crônico de hipertensão arterial. Tratamento agressivo pode trazer mais riscos que benefícios. Então, pseudocrise hipertensiva é aquele paciente que tem um estresse normal, fisiológico, ele vê algo diferente, começa a ficar nervoso, sua pressão arterial acaba elevando, tá? Há tratamento farmacológico para isso, tá? Às vezes sim e às vezes não, tá? Vai depender muito da situação clínica de cada paciente. A fisiopatologia. Modifica-se a alta regulação do fluxo sanguíneo, coração, cérebros e rins, que são os órgãos-alvos primordiais. Fluxo estável da PA média de 80 a 120. Hipertenso crônico, fluxo estável de PA de 120 a 180 mmHg, que é o milímetro por mercúrio. Hipertenso tolera PA elevada e pode ter hipofluxo cerebral ou coronariana em redução da PA, mesmo dentro dos valores normais. Então, hipertenso tolera PA elevada e pode ter hipofluxo. O que significa isso? Vai haver diminuição de fluxo cerebral. Isso pode trazer comprometimentos neurológicos para o meu paciente? Sim, por quê?
ele pode apresentar algumas manifestações clínicas neurológicas e uma delas pode ser rebaixamento de nível de consciência, porque está tendo diminuição de oxigênio na região cerebral, tá? Emergências hipertensivas, então tem hipertensão grave associada às complicações agudas, cerebrovasculares, encefalopatia, hemorragia, AVC isquêmico, transformação hemorrágica, hemorragia supracanoide, etc. Cardiocirculatórios, eu tenho a dissecção aorta aguda, edema pulmonar agudo, infarto agudo do miocárdio, angina instável. E na estrutura renais, insuficiência renal rapidamente progressiva. Então, são os órgãos-alvos que pode ter comprometimento aí com as crises hipertensivas. Tá? E as emergências hipertensivas? O que eu vou fazer com isso aqui? Hipertensão maligna com papiledema, tá? Crises adrenérgicas graves, crises de feocromacitoma, doses excessivas de drogas ilícitas, cocaína, crack, tá? Hipertensão na gestação, eclâmpsia, síndrome de HELP, hipertensões graves em final da gestação. É muito importante esse 4 aqui. Hipertensão na gestação. Tu vai fazer o pré-natal, verifica que a família mais próxima, primeiro grau, é hipertenso. Essa paciente ela tem uma probabilidade muito grande de desencadear uma hipertensão gestacional, que se torna uma gestação de alto risco. Então já tem que encaminhar essa paciente para uma médica, um ginecologista, um obstetra. Essa gestante ela vai ser assistida com mais cuidado, com mais perto. E cirurgia e trauma, traumatismo craniano, hemorragias cirúrgicas, certo? Hipertensão acelerada, sem papilidema, hipertensão com insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca, aneurisma de aorta, etc e tal. Então aqui, pessoal, são os fatores que desencadeiam aí aqui eu falo das emergências, tá? Que eu tenho rapidamente normalizar, né, o estado clínico do meu paciente. E aqui eu já vim falar das urgências hipertensivas. Eu não preciso ter um cuidado, eu preciso ter um cuidado, porém, esse cuidado ele pode ser mais prolongado, tá? Então, tem hipertensão, né, na parte em crises renais, né, glomerulonefrites aguda pode desencadear, crise renal da esclerodermia, síndrome de hemolítico urêmica, pré-operatório em cirurgia de urgência, intraoperatório, cirurgias cardíacas, vasculares, neurocirurgias, tá? Feocromocitome, etc, tá bom? Essas são as urgências que pode. E quando eu falo em avaliação clínicas, tá? Do estado mental, cuidados de exame cardíaco, pulmonar, neurológico, tá? Essas são as partes que eu preciso, assim, muito tomar cuidado. Pesquisa rápida de pistas para hipertensão secundária, então tem supraabdominal, estrias, diferenças entre pulso radial, femoral e faces. Esses daqui, pessoal, eu vou pular para a gente tirar essa dúvida no momento da nossa aula ao vivo, teórica lá, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Os principais gerais de tratamento. Aí nem nessa questão de tratamento eu quero frisar algo bem mais interessante com vocês, explicar mais para vocês assim, tá? Porque após definir as condições de urgência e emergência, iniciar o tratamento, estabelecendo-se metas de duração e intensidade da redução da PA e dos níveis a serem atingidos. Por exemplo, na emergência hipertensiva, eu tenho de 1 a 2 horas para retardar a pressão arterial do meu paciente. Na urgência hipertensiva, eu tenho até 24 horas para retardar a pressão arterial do meu paciente. Tá? Então, redução inicial não deve ultrapassar 25% dos níveis prévios da PA média. O que significa? O cara está com pressão lá 190 por 10, tá? E eu dou uma medicação pro cara, um Nipride, por exemplo, e a pressão do cara cai para 10. Cara, eu mato ele. Então não pode. A pressão arterial ela tem que ser reduzida, retardada pausadamente, tá? Critério prático, não reduzir a PA diastólica abaixo de 100 mmGh. Emergências, preferir via endovenosa, bomba infusora é bem melhor, tá? Nada de sublingual, tá? Essas coisas. Nesse caso aqui de emergência,
o meu acesso vai ser um acesso venoso, a minha medicação vai ser um acesso venoso, porque a absorção é mais rápida e eu tenho que tratar a emergência hipertensiva do meu paciente em até 2 horas, tá? Quando eu falo as urgências, né, drogas via oral, por exemplo, captopril, enalapril, né, furosemida, que são diurético de alça, tá? Sublingual ou injetável. E aqui, pessoal, eu coloquei a apresentação de algumas drogas que são utilizadas em pacientes aí com hipertensão, tá? Isso aqui eu vou deixar para a gente trabalhar ele amanhã na nossa aula ao vivo, tá? Porque a gente vai fazer uma aula interessante em relação a isso aqui, tá bem? Pessoal, então um abraço e até a nossa aula ao vivo, beleza? Tchau, tchau!